Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? A sugestão desse vídeo foi do nosso amigo Aldecino, que acompanha sempre o nosso canal. Um abraço, Aldecino. Obrigado pela sugestão. Hoje, vamos contar a história do primeiro automóvel totalmente brasileiro. Ficou conhecido como Tucker Torpedo brasileiro, devido à sua trajetória. A história de hoje é sobre o IBAP Democrata. No início dos anos 60, a indústria automotiva brasileira ainda engatinhava e era dominada por marcas estrangeiras. Nessa época, um jovem empresário embarcou no sonho de lançar o Democrata, aquele que seria o primeiro carro totalmente projetado e construído em larga escala no país. Contudo, o sonho durou apenas 5 anos e virou fracasso, sem que o veículo de fato chegasse ao mercado. Apenas 5 protótipos foram fabricados, além de pouco mais de 2 dezenas de carrocerias de fibra de vidro. Atualmente, existem apenas 2 exemplares montados, segundo relatos. Falecido em janeiro de 2020, aos 88 anos, Nelson Fernandes era o pai do Democrata. Ele fundou em 1963 a IBAP, Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, com grandes ambições. Erguer uma fábrica capaz de produzir 350 carros por dia, volume semelhante ao do Volkswagen na época, e lançar 3 modelos diferentes, começando pelo Democrata até 1968. Só que naquele ano, a empresa melancolicamente fechou as portas, após uma sequência de problemas e polêmicas. A estratégia de Fernandes era levantar o dinheiro necessário para viabilizar a IBAP por meio da venda de ações da empresa, que dariam aos compradores primazia para adquirir o Democrata por algo um pouco acima do preço de custo. A estratégia já tinha dado certo para a construção de um hospital, que existe até hoje, e de um clube campestre. Muito antes da internet e das redes sociais, Fernandes buscou os sócios em uma peregrinação pelo Brasil a bordo de uma carreta, transportando um protótipo vermelho do carro. Conseguiu vender dezenas de milhares de cotas, e seus compradores recebiam uma medalha com o símbolo da IBAP, a silhueta do Brasil dentro de uma engrenagem estilizada. Na traseira da medalha vinha o título Sócio Fundador, acompanhado de um texto carregado de patriotismo. Esta medalha perpetuará seu nome na história, ligando-o ao empreendimento que demonstrará ao mundo quanto pode fazer um povo consciente da sua própria capacidade de realização. Quem investiu na empresa acabou perdendo dinheiro. O jornalista Josias Silveira contou a história de seu pai em 2021. Eu era um adolescente em Londrina, Paraná, quando Nelson apareceu na cidade com o Democrata em uma carreta. Meu pai, idealista, acreditou na história e comprou ações. Mal sabia ele que não havia a menor chance de produzirem o carro em série. O projeto era muito ruim. Na época, Silveira disse que já tinha dirigido um dos 2 carros remanescentes, em homenagem ao pai, mas não gostou. O motor esquentava demais, e direção e suspensão decepcionaram, considerando a proposta do carro esportivo. Os primeiros protótipos traziam um chassi e mecânica emprestados do Chevrolet Corvair, que também inspirou o visual da carroceria de fibra. A versão final, porém, recebeu o chassi exclusivo e outro motor, produzido sob encomenda na Itália e instalado na traseira. Um 2.5 com bloco de alumínio de 2 carburadores, capaz de render 120 cavalos e acoplado a uma transmissão manual de 4 velocidades. A tração era traseira, a suspensão independente das 4 rodas, e os freios traziam tambores.
Após a fabricação dos protótipos e com os recursos obtidos dos sócios, Nelson Fernandes comprou um terreno em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e iniciou a construção da fábrica, que chegou a ter 120 funcionários. Contudo, naquela altura, a viabilidade da Ibap já era questionada, inclusive na imprensa. Uma revista automotiva fez uma série de reportagens negativas. Já com o militarismo instalado, desde 31 de março de 1964, Fernandes e seu democrata não pareciam ter a simpatia dos militares. A companhia foi alvo de uma CPI por suspeita de golpes nos investidores, e um lote de 500 motores provenientes da Itália foi apreendido pela Receita Federal sob alegação de contrabando. A pá de cal foi dada pelo Banco Central, que vistoriou a fábrica e emitiu um parecer afirmando que a companhia não dispunha de funcionários qualificados para a produção de automóveis em larga escala e nem tinha contratado os fornecedores necessários para viabilizar a manufatura. A companhia fechou as portas e as carrocerias de fibra, bem como alguns chassis e outros componentes, ficaram trancados em um galpão da fábrica em São Bernardo do Campo durante cerca de 20 anos, até a justiça liberar o acesso de Fernandes ao espólio da Ibap. No fim da década de 1980, os irmãos José Carlos e José Luiz Finardi adquiriram as carrocerias e outros componentes do empresário e conseguiram montar as duas unidades funcionais que existem atualmente. Uma delas, na cor verde, foi para o acervo do Museu do Automóvel em Brasília, que tinha a curadoria do jornalista Roberto Nasser, autor do livro Democrata, o carro certo no tempo errado. O Democrata e outros veículos do museu foram adquiridos por um colecionador. O outro exemplar vermelho foi adquirido em meados dos anos 2000 pelos irmãos Robertson e Rogério Azambuja, do Rio Grande do Sul, também colecionadores. Hoje, o carro faz parte do acervo do Museu do Automóvel de Canela, no Rio Grande do Sul, fundado por eles. De acordo com Robertson, o Democrata vermelho é o mesmo que rodou o Brasil na carreta e o único equipado com motor italiano original. Democrata com motor original, acredito que só tem o nosso, que foi usado como laranja de amostra. Quando compramos dos irmãos Finardi em 2005, o carro ainda tinha algumas coisas para fazer, e nós terminamos a reforma iniciada por eles. Eles demoraram uns 4 ou 5 anos para restaurá-lo. Ele destaca o valor histórico daquele que seria o primeiro carro genuinamente brasileiro, mas deixa claro que não é o modelo da época que mais gosta de dirigir. Até hoje, as opiniões sobre Nelson Fernandes são divididas. Alguns o consideram um visionário injustiçado, vítima de suposta perseguição das montadoras tradicionais com o apoio do regime militar. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Tucker Torpedo. Acho que ele errou a mão. Fabricar o automóvel é muito mais complexo do que pode parecer. Portanto, não acredito que ele teve má fé no negócio. Talvez tenha sido ingênuo, opina o colecionador de carros antigos Alexandre Badolato, que conheceu Fernandes pessoalmente há cerca de 18 anos e tem guardada uma das medalhas que o empresário dava aos investidores da Ibap, além do centro do volante do Democrata. Essa foi a história do primeiro carro genuinamente brasileiro, o Democrata. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui a 15 dias, estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!